Boa tarde mesmo. Boa tarde para você que a partir de agora se liga aqui no nosso Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola na TV da sua cidade. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Estamos começando mais uma semana esportiva aqui na TV Ara. Seja bem-vindo. E boa noite para você que acompanha a representação do Papo de Bola de segunda a sexta-feira, sempre às 8h15 da noite, começando bem mais cedo agora para você assistir o melhor do esporte de Araraquara e da nossa região. Estávamos preparados para uma abertura tranquila, né? E falando de coisas boas do esporte da cidade no final de semana. Afinal de contas, as categorias de base da Ferroviária estão mais do que nunca classificadas, Sub-15 e Sub-17, que foram buscar resultados bons fora de casa, lá em Jaú. O nosso futebol feminino brilhou em São José do Rio Preto, ganhou lá de 2-1 e tem o jogo de volta para domingo que vem aqui na Arena. E o time principal da Ferroviária, que foi a Batatais, enfiou um chocolate no Batatais, com uma boa apresentação, principalmente no primeiro tempo, fazendo 4-1 e reassumindo a liderança da sua chave na Copa Paulista. Enfim, vitórias importantes do nosso esporte no fim de semana. Mas tudo isso, de certa forma, fica em segundo plano com uma notícia muito triste, chocante, né? Que foi o acidente verificado na manhã de hoje, na Washington Luiz, ali perto do Chibarro, envolvendo duas atletas da equipe feminina de vôlei da Uniara Fundesporte, que vinham para os treinamentos da semana e se acidentaram. A gente vai falar desse lamentável assunto daqui a pouquinho também dentro desse Papo de Bola da TV Ara, que está começando agora, para você se inteirar melhor das coisas do esporte da cidade e também da nossa região. Vamos para o intervalo de apoio e a gente volta daqui a pouquinho com gols da rodada, Campeonato Brasileiro, o melhor do esporte no Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola. Instante só e a gente já volta. Vamos parabenizar o lugar em que moramos, vivemos, crescemos. Dia 22 de agosto, Araraquara completa 197 anos de progresso e desenvolvimento. Parabéns, Araraquara. Homenagem. ATA, administradora de seguros. Há 20 anos garantindo patrimônios. Savenhago, a rede forte do interior. Aqueça alguém neste inverno. Vamos combater o frio com solidariedade. Compartilhe um pouco de calor com quem precisa. Uma iniciativa TV Ara. Dentro dos 197 anos de Araraquara, a Cutralha é uma das forças que impulsiona o nosso progresso. Há 48 anos, a Cutralha é parte integrante dessa história. Produzindo suco de laranja para o mundo, a empresa gera 18 mil empregos diretos em suas unidades industriais e agrícolas, além de se constituir em uma das maiores arrecadadoras de divisas para o país. Nessas quase 5 décadas, a Cutralha sempre se fez presente nos incentivos sociais, culturais, esportivos e ambientais, não só de Araraquara, onde está a sua raiz, mas em todas as regiões de sua atuação. Somente em Araraquara, na área da saúde e educação, desde 2001, fornece suco de laranja para merenda escolar, beneficiando 23 mil crianças e adolescentes das escolas públicas da rede municipal. No esporte, é uma das atuais patrocinadoras da Ferroviária Futebol S.A. Na cultura, investe no projeto Orquestra Jovem, que oferece aulas de instrumentos musicais, canto coral para aproximadamente 190 crianças e adolescentes. Na preservação do meio ambiente, reutiliza em seu processo industrial parte da água extraída da laranja e todo o efluente é tratado, devolvendo a água ao curso natural com 98% de eficiência. Além da sua estação de tratamento, construída na década de 80, que foi uma das pioneiras no Brasil, atualmente os resíduos são transformados em composto orgânico para fins de adubação agrícola. A Cutralha sente-se orgulhosa de integrar o dia a dia da comunidade e, nessa oportunidade, cumprimenta a população e a cidade. Parabéns, Araraquara!
Mexa-se. Coloque sua vida em ordem. Arrumar a mesa, as gavetas e as prateleiras do escritório deve entrar para a sua lista de atividades semanais. Isso mesmo, além de garantir gasto calórico, esta prática também contribui para a sua sanidade mental. Chega de desculpas. Mexa-se. Apoio Cultural. TV Ara. Fundada em 1817, conhecida como a Cidade da Laranja e a Morada do Sol, Araraquara comemora 197 anos. Parabéns, Araraquara! Homenagem. Empório Mix. Paixão por sapatos. Odonto Clinic. Porque sorrir é tudo. Dê férias para seu chinelo. Ligue Provac Dream, uma empresa do grupo Provac. No momento em que Araraquara completa 197 anos, a Associação Comercial e Industrial chega aos 80 anos. A trajetória destas 8 décadas é marcada pela dedicação de suas diretorias, desde a fundação. Fator que resultou no fortalecimento da indústria e do comércio. Hoje, setores dos mais sólidos no estado, mais desenvolvidos da nação. Quero deixar os parabéns para a nossa cidade de Araraquara, em meu nome, em nome da diretoria da Associação Comercial. Nossa entidade representa as categorias do comércio, da indústria, do serviço, alguma parte do agronegócio também. E Araraquara realmente é uma cidade que é destaque no estado de São Paulo, é destaque no Brasil, com muita qualidade de vida, com uma rede muito grande de comércio, de prestadores de serviços, as pessoas encontram tudo o que precisam aqui, e não só os da nossa cidade, bem como também os da região. Araraquara é um polo regional. A CIA, participando do progresso de Araraquara. Estamos de volta para o nosso Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. Daqui a pouco a gente focaliza esse acidente que vitimou 2 atletas da Uniara, equipe de vôlei feminino da Uniara Five Fund Esportes, hoje pela manhã na rodovia Washington Luiz. Daqui a pouco o Zequinha chega com detalhes a respeito desse assunto lamentável, que entristece aí o esporte da cidade. Mas as meninas sofreram um acidente, estão hospitalizadas e o Zequinha tem mais detalhes, inclusive informações mais precisas a respeito do acidente. Vamos começar a falar de Campeonato Brasileiro de Futebol. Palmeiras, mais uma rodada sem vencer. O São Paulo ganhou no finalzinho do jogo. Corinthians só empatou. O Santos levou uma biaba lá em Belo Horizonte. Vaguinho Fiorini, boa tarde. Boa tarde. E essa rodada no Campeonato Brasileiro, que tem o Cruzeiro mais líder do que nunca, embora a diferença tenha caído. Mas foi uma boa rodada para o Cruzeiro, porque ganhou e alguns concorrentes diretos perderam, inclusive o Fluminense. Boa tarde, Vaguinho. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde, amigo da TV Ara. O Cruzeiro vai distanciando, Zé. E o Cruzeiro só não está mais na frente. Eles seguraram ele em um jogo lá em Criciúma e aquele empate contra o Botafogo, quando ele perdeu um caminhão de gols, né? Mas o Cruzeiro é disparado a melhor equipe e vai ser campeão brasileiro com folga, Zé Roberto, com folga. Ontem o Santos não deu nem para o treino. Essa que é a grande verdade, como diria o Tadeu Alves. Mas o Cruzeiro ganhou com maior facilidade do time do Santos e é líder disparado. O Internacional venceu bem o Goiás, é o vice-líder. O Corinthians tropeçou de novo no seu estádio contra o Bahia. O resultado ruim para o time do Corinthians, apenas empate. E no clássico, e o Fluminense, né? O Fluminense que perdeu. Zé Roberto, você viu o pênalti que o Fred perdeu? Coisa de louco, hein? Esse Fred é muito ruim, Zé Roberto. É muito ruim. Esse Fred não joga nem no time da TV Ara aqui. Bom, analisando o clássico de ontem no Pacaembu, analisar como... Aqui tem time, por acaso? Então, nem aqui ele joga. Temos uma craque de bola, pelo menos, aqui, né? Que é a Marina. Né? Mas eu estou dizendo... Não tem a musiquinha, não, que ele entrou na linha de rebaixamento aí? Não. Cadê a musiquinha? Não vamos tirar sarro dele hoje? Aqui na TV Ara não tem time. E nem assim o Fred joga. Você imagina como ele é ruim. Analisando o clássico de ontem, Zé, foi um jogo igual. Palmeiras e São Paulo fizeram um jogo igual. O São Paulo ganhou nas falhas individuais do Palmeiras. O goleiro do Palmeiras, na minha opinião, falhou nos 2 gols.
O primeiro uma lambança incrível, um chute totalmente errado, a reposição de bola, que encontrou o Paulo Henrique Ganso, o toque para o Pato e o Pato fazendo o gol. E o segundo gol, o Allan Kardec cabeceou uma bola totalmente defensável, O goleiro do Palmeiras tocou nela, ela bateu na trave, de novo nas costas dele, e acabou indo para o fundo do gol, exemplo que aconteceu contra o Corinthians. Então o São Paulo mereceu ganhar porque aproveitou as falhas individuais do Palmeiras. Agora eu vou falar como torcedor do Palmeiras, esse goleiro é horroroso. Esse Fábio, mas também não joga aqui no time da TV Ara. Esse goleiro ele é ruim, frangueiro e além de tudo é azarado. O Zé, aquela reposição de bola que ele fez, aquilo lá é ridículo. Se a gente faz aqui no Campeonato Amador, a gente é sacado na hora do time. O Ricardo Gareca lá, que ele tá ficando louco ali, né? Fica careca. Ele trouxe tanto argentino. Ô, Gareca, não tem um goleiro na Argentina, não? Para substituir essa porcaria desse goleiro Fábio do Palmeiras? Porque se ele sai, entra o Deola, é pior. Então o Geraldo Scalera lá fica bravo quando o Palmeiras contrata um monte de argentino, mas precisa, viu? O gol que aquele Henrique perdeu antes do Kardec fazer, não pode perder um gol daquele. Eram 3 pontos pro Palmeiras, né? Ele perde um gol inacreditável. Na sequência sofre aquele gol nesse mão de alface que é o Fábio também. O Palmeiras tem uns goleiros ali que eu vou falar para você, viu, Zé? O Palmeiras tem grandes goleiros, mas olha, Deola, Bruno e esse Fábio pode juntar os 3 ali, amarrar e jogar na praça. Que saudade do Marcão, do Diego Cavalieri que está lá no Fluminense. Mas olha, esse goleiro do Palmeiras ontem, os 3 pontos do São Paulo, pode acreditar na conta deles, Elber. Muito bem, agora o duro é que o seu Palmeiras está na zona do rebaixamento. Ele fez uma força danada para entrar lá, né? Depois da Copa do Mundo, Zé Roberto, 18 pontos disputados, 1 ponto ganho. Um empate no Pacaembu diante do Bahia. Então não merece outra posição na tabela, a não ser a zona de rebaixamento. Eu acho que depois da Copa do Mundo, o Palmeiras é disparada a pior equipe do Campeonato Brasileiro. A Copa do Mundo fez mal, então. A Copa do Mundo fez mal. Sintomas da Copa do Mundo para o Brasil. A ruindade da seleção brasileira contaminou o Palmeiras, Zé Roberto. Deus que me perdoe. Mas esse goleiro Fábio aí tem que ser sacado na hora. Engraçado que a imprensa não fala desse cara, rapaz. Fica falando do outro que perdeu o gol. Esse cara enterrou o time. Enterrou contra o Santos, enterrou contra o Cruzeiro e ontem contra o São Paulo. Muito bem. E se mandarem o Gareca embora, vão ter que contratar um outro argentino, né? Porque senão não vai haver condição de entendimento de língua lá no Palmeiras, né? Olha, Zé, tem tanto argentino. Se o Ricardo Gareca... Porque a pressão já existe, né? Já. Se o Ricardo Gareca sair por conta própria, tudo bem. Se a diretoria mandar ele embora, é outro erro que vão cometer. Porque vai chegar um outro treinador, vai sofrer a mesma coisa. O problema do Palmeiras é jogador, não é treinador. Mas será que ele não tem uma culpa, nada? E faz quanto tempo que esse cara está na frente do Palmeiras? Nada. A única culpa que ele tem... 8 jogos ele não ganhou nenhuma. Ele deve ter alguma porcentagem de culpa ali, não tem não? Pode até ser, em um ou outro detalhe. Mas no mais não. E o elenco do Palmeiras está rachado, hein? Ele põe esse goleiro aí, essa ruindade, essa calamidade aí, mas ele vai saber que o goleiro vai repor a bola errada. Está crucificando agora o bendito do Fábio lá, porque errou 2 vezes ontem, errou com bastante dignidade, se é que alguém erra com dignidade, porque realmente os gols que ele tomou, o primeiro foi horrível, uma reposição de bola terrível, o segundo bola bateu na trave, bateu nas costas dele e entrou. Mas realmente, se não podemos jogar a culpa toda no Fábio, vamos distribuir um pouco dessa culpa aí no treinador, no elenco, porque ontem foi ele, mas... E os outros 8 jogos atrás aí que o Palmeiras não ganhou? Mas eu numerei aqui que esse Fábio falou em 3. Tudo. Falou em 3 jogos. Contra o Santos, ele tomou uns gols lá que não pode tomar. Contra o Cruzeiro, ele tomou gol que não pode tomar. E ontem contra o São Paulo. Tá na hora de ele trocar. É fraquíssimo. Só que o que está no banco de reserva é 10 vezes pior que ele, que é o tal de Deola. Nossa. E um detalhe, Zé, boa tarde a todos. Ontem lá no gol, não sei se depois na comemoração vai mostra que o elenco do Palmeiras está totalmente rachado. Contra o Atlético Mineiro, o Henrique comemorou o gol sozinho, ninguém foi comemorar com ele. E ontem na comemoração o Alione foi abraçar ele, empurrou o Alione. Tipo, sai pra lá, não quero comemorar com você. Eu acho que os brasileiros não estão gostando nada dos argentinos no Palmeiras, não. Muito bem. Vaguinho, os 4 melhores e os 4 piores depois dessa rodada no Campeonato Brasileiro. Os
4 melhores, o time do Cruzeiro, Internacional, Corinthians e Fluminense. Fluminense é em quarto, né? São Paulo é o quinto, né? São Paulo é o quinto. Lá embaixo é Palmeiras, Bahia, tá, né? Bahia. Palmeiras, Bahia, Figueirense e Curitiba. Curitiba é o lanterna, 12 pontos ganhos. Ontem perdeu para o Flamengo, era um jogo decisivo ali para o Curitiba. Ele acabou perdendo dentro de casa, é o último colocado do campeonato. Curitiba, Figueirense, Bahia e Palmeiras. Muito bem. O Flamengo ganhou de 1-0, né? Ganhou de 1-0, o Flamengo 2 vitórias consecutivas, leva um time... Porque o campeonato é muito equilibrado, Zé Roberto. Se você conseguir 3 vitórias, você passa lá embaixo, lá em cima da tabela, né? E o Flamengo deu um salto lá do último lugar para o 13º. Não, o Botafogo também subiu bastante, né? O Botafogo subiu bastante com a vitória de ontem diante do Fluminense. Então, 2, 3 vitórias que você marca no Campeonato Brasileiro te levam você do inferno ao céu e também do céu ao inferno. Muito bem, vamos falar de Ferroviária? E antes, viu, Zé, rapidinho, ainda falando de futebol brasileiro, acabaram de sair os confrontos da Copa do Brasil. Na chave 1, Palmeiras tem uma moleza aí, Zé. Grêmio e Santos, Botafogo e Ceará, Cruzeiro e Santa Rita de Alagoas, Vasco da Gama e ABC de Natal. Na chave 2, Flamengo e Curitiba, Atlético Paranaense e América de Natal, Corinthians e Bragantino, Atlético Mineiro e Palmeiras. Muito bem. O nosso futebol feminino brilhou no final de semana, jogando lá na cidade de São José do Rio Preto. Tem os gols do feminino aí? Opa, que legal. Isso, hein? Que coisa, hein? Já rápido, o seu Zequinha chegou que nem um raio. É que nem um raio. Flash. Um raio laranja. Muito bem. Vamos, antes de mostrar os gols, vamos falar um pouquinho do jogo com a Marina aqui. Se esperava um jogo muito difícil, até, de certa forma, havia uma preocupação muito grande com a violência do time de Rio Preto. Houve uma jogadora nossa que se machucou. Mas, enfim, Marina, como foi o jogo? Zé, boa tarde pessoal aqui, boa tarde pessoal de casa, boa noite também. Zé, na verdade, tinha que catar jogadoras que ficaram inteiras após o jogo, essa foi a verdade. Estava buscando ali quem é que não estava com dor após o jogo, porque realmente foi assim, o resultado bastante desastroso. Nós estamos aí com uma jogadora, a Tábada, que entrou 20 minutos durante a partida, recebeu um carrinho dentro da área, Zé, e o juiz me disse que não foi tocada e a menina está com suspeita de lesão de LCA ou LCP, que é a lesão de cruzada anterior ou posterior. E não foi nada, Zé. Diga-se de passagem, juiz, me ouve, não foi nada, a menina está com suspeita de lesão. Aí tivemos abaixo da Cris também, que levou uma pancada no abdômen, nós tivemos que ficar lá após a partida. A partida foi bastante equilibrada, como já se esperava, foi uma partida de bastante equilíbrio psicológico, porque realmente dentro da casa delas, elas sabem como reverter situações, resultados, inclusive psicológicos. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, a Rafa, nós conseguimos sair com 1-0 e um gol muito bonito de passagem, por cobertura da goleira, deve ter batido em alguém nesse momento. Aí elas empataram no segundo tempo, pressionaram, nós conseguimos segurar a pressão, tivemos aí algumas jogadoras fora de campo por alguns minutos, teve déficit nesse momento, e aí conseguimos fazer com a Paula, que tinha entrado no segundo tempo, entrou muito bem por questão e conseguiu fazer o segundo gol que nos deu a vitória de 2-1. Mas poderia ter terminado o jogo de 3-1, poderia ter terminado 5-2, como poderia ter terminado 2-2 ou nós termos perdido. Não tem nada garantido, o jogo foi equilibradíssimo, Zé. Muito bem, e o próximo jogo, o jogo de volta, que define a classificação para a final do campeonato, será domingo que vem, agora às 10 horas da manhã. Isso, 10 horas da manhã na Arena, convido o pessoal de Araraquara aí que queira assistir o futebol feminino, 10 horas da manhã, vai ser um jogaço, elas não se deram por vencidas, foi um jogo realmente muito equilibrado e a gente espera que durante essa semana nós temos recomposições de peças que voltem aí, que tomara que nós não tenhamos nenhuma perda lá na seleção também, porque as meninas estão representando a seleção brasileira no amistoso na Holanda, que vai acontecer agora quarta-feira. Na quinta-noite elas já estão de volta e aí nós teremos um pequeno tempo de reconciliação com o time inteiro aí na sexta e no sábado de manhã, pro domingo estar prontas para a grande semifinal que vai acontecer e não, repito, não será fácil. Agora, Marquinhos, quem fez bonito também foi o time do São José, que é um concorrente direto da Ferroviária, que não tomou conhecimento do 15 de Piracicaba. Isso, 4-2 lá no Barão de Serra Negra, praticamente já deu um passo incrível já para a grande decisão. Dificilmente o 15 vai reverter lá dentro, porque a arbitragem lá treme para o São José quando joga lá dentro. A arbitragem treme para o São José e pela vantagem também o São José deve passar o caminhão no jogo de volta lá em São José dos Campos. Já para mim, São José está na final
respeito à Marina, só que é o que eu falo, na bola, o Rio Preto não bate a Ferroviária. Claro que vai vir para bater de novo, só sabe fazer isso, mas na bola vai dar a Ferroviária e eu acredito que São José e Ferroviária na final de novo. Né? Muito bem, nós temos os gols da rodada aí, temos alguns gols para mostrar, inclusive da Ferroviária. Que ótimo. Então, hoje nós temos um novo parceiro conosco nos gols da rodada, a gente vai botar a vinheta de abertura e vamos falar de gols e analisar também a bela vitória da Ferroviária. As categorias de base foram bem no final de semana lá em Jaú e a bela vitória do time principal da Ferroviária, que deu um passeio lá em Batatais, no Oswaldo Scatena, vencendo o Batatais de goleada por 4-1 e reassumindo a liderança do seu grupo na Copa Paulista de Futebol. O torneio é inexpressivo, mas uma vitória dessa deixa o torcedor muito feliz, muito satisfeito e um pouco mais confiante em relação ao trabalho que está sendo feito para a temporada do ano que vem. Mas vamos aqui no Papo de Bola da TV Ara aos gols da rodada. Gols da rodada. Apoio Cultural. Posto Max Gás. Combustível de qualidade com o melhor atendimento. Muito bem, queremos saudar o Alto Posto Max Gás, que a partir de hoje dá essa assinatura importantíssima para os gols da rodada, gols da Ferroviária, gols do Campeonato Brasileiro, tudo isso aqui no nosso Papo de Bola pela TV Ara. Um grande abraço ao Júnior, são 2 postos da rede Max Gás, um aqui na 9 de julho, esquina com a Prudente, no centro da cidade, e o outro que é lá na rotatória do Residencial Dama. São 2 postos de excelente atendimento, com loja de conveniência, combustíveis de alta qualidade, um atendimento diferenciado para você e para o seu carro. Nós da TV Ara, nós dos campeões da bola, estamos muito felizes com essa assinatura comercial de tamanha importância da rede Max Gás, postos Max Gás, aqui no nosso Papo de Bola. Júnior, um grande abraço a toda a equipe de funcionários e de atendimento do Alto Posto Max Gás, tanto na 2 com a Prudente, como lá na rotatória do Residencial Dama. Muito bem, falando primeiro de categorias de base da Ferroviária, Marcos Chiochini, equipes classificadas, mas carimbaram a classificação jogando fora de casa. O Galo da Comarca virou canja lá em Jaú, sabe? O Sub-15 perdeu por 3-0 e o Sub-17, que precisava da vitória até torcer por uma combinação de resultados para ser o primeiro, deu tudo certo. O América perdeu por 2-0 para o São Carlos, resultado ruim, né? Perdeu para o São Carlos. E agora o time Sub-17 ganhou do 15 de Jaú 5-0, com 4-0 só no primeiro tempo. Então, as 2 equipes são líderes, sábado enfrentam o Bariri aqui. Só me explica bem, o Sub-15 perdeu? O Sub-15 ganhou. Ganhou 3-0 e o Sub-17 5-0. Então foram 2 vitórias. 2 vitórias. O Sub-20 folgou, quarta-feira recebe o São Carlos na Arena da Fonte, depois no sábado recebe a Francana também na Arena da Fonte. Então, no final de semana, teremos vários jogos, por isso que o jogo do feminino vai ser no domingo. Sábado teremos Sub-15, Sub-17, Sub-20 na Arena e no domingo o feminino, então Sub-15, Sub-17 classificados em primeiro lugar. Sábado recebem o Bariri, Bariri vem para cumprir tabela, é a pior equipe no Sub-17, a lanterna, e no Sub-15 a equipe tinha chance de classificar até a última rodada, acabou perdendo a classificação, perdendo em casa para o Noroeste. Muito bem, Vaguinho Fiorini, no grupo da Ferroviária da Copa Paulista, o que mais importante aconteceu? Na abertura da rodada na quinta-feira, Votuporanguense e Botafogo empataram por 1-1 lá em Votuporanga. No sábado, além da goleada da Ferroviária, tivemos a boa vitória do Comercial. 3-1 em cima do Mirassol em Ribeirão Preto. O Comercial é o terceiro colocado, 9 pontos ganhos. E Comercial e Botafogo jogam quarta-feira em Ribeirão Preto, Zé. É aquele jogo que foi adiado, né? Isso. Isso significa que o Botafogo pode alcançar a Ferroviária. Pode passar a Ferroviária se vencer o clássico diante do Comercial. Porque a Ferroviária foi a 13, o Botafogo chega a 13, a questão do saldo de gols. Não, né? O Botafogo, se vencer, chega a 14. 14? Ele tem 11. Empatou em Votuporanga. Isso. Se ele fizer uma vitória diante do Comercial, ele vai a 14 e termina o primeiro turno na liderança isolada. Um empate ali dá para a Ferroviária a liderança desse primeiro turno. Muito bem. Zequinha, nós temos os gols? Gol da Ferroviária e gol do feminino. Opa! Os gols de Batatais e os gols lá de São José do Rio Preto. Trabalhou, hein, Zeca? E como, hein? E daqui a pouco a gente fala desse acidente lamentável aí que vitimou 2 atletas da equipe do vôlei feminino da Uniara Fundo. Mandar um abraço pro Lumpa, viu, Zé? Né? De novo, né? Nos cedeu as imagens. O Lumpa foi engraçado. A gente conversou com ele no sábado, ele falou que eles perderam mais tempo tentando entrar no estádio do que chegar a Batatais. Porque não o Fred, porque o Fred é um bom motorista, as ruas, o Zeca conhece bem lá, as ruas do estádio,
as ruas do Oswaldo Scatena são estreitas e o portão de entrada do ônibus também é estreito, o ônibus tem que entrar de ré. Então o Fred teve que rebolar lá para colocar o ônibus. Perderam mais tempo tentando estacionar o ônibus do que chegar a Batatais. Muito bem, então para o Alto Posto Marques Gás, vamos mostrar aqui no Papo de Bola da TV Ara os gols da Ferroviária, tanto no jogo em Rio Preto, 2-1 em cima do Rio Preto Futebol Feminino, como os 4-1 de sábado à noite lá em Batatais pela Copa Paulista de Futebol. Vamos lá. Mesmo jogando longe da arena, a equipe Grená conquistou a vitória com certa facilidade. Logo, aos 5 minutos, abriu o placar com o zagueiro Negrete. Após a cobrança de escanteio, ele foi no segundo andar para, de cabeça, mandar a bola para o fundo das redes do adversário. Ferroviária 1, Batatais 0. O Batatais empatou aos 33 minutos. Fagner cobrando falta de longe, sem força. O goleirão Alexandre Cajuru aceitou. A bola ainda tocou no gramado antes de enganar o camisa número 1 da Ferroviária. A Ferroviária se recuperou 5 minutos depois e Rômulo invadiu a grande área, deixou o marcador para trás e mesmo sem ângulo fez mais um. Ferroviária 2, Batatais 1. Aos 40 minutos, Adriano Paulista aí sim fez um golaço. Depois de um belo drible, soltou uma pancada de fora da área acertando o ângulo do goleiro Adilson. Ferroviária 3, Batatais 1. Na etapa final, o lateral Vandinho fez pênalti, porém o atacante Fagner chutou para longe as chances do Batatais de diminuir o marcador. A partir daí, os visitantes passaram a administrar o placar e a vitória virou goleada aos 44 minutos, quando Gustavo Henrique, que havia acabado de entrar no segundo tempo, tocou na saída do goleiro e fechou o marcador. Final de jogo em Batatais, Ferroviária líder 4, Batatais 1. Jogando fora de casa pelo primeiro jogo das semifinais, as guerreiras Grená saíram na frente do marcador contra Rio Preto. Adriana Travalão acerta um belo chute e faz um lindo gol. Afianas 1, Rio Preto 0. No segundo tempo, a equipe local, inferiorizada no marcador, vai para cima das afianas, que no contra-ataque tentam ampliar o marcador. Em um lance duvidoso, as meninas de Araraquara pedem pênalti. O árbitro não dá e manda seguir o jogo. Rio Preto empata a partida. Mas, no contra-ataque, Paula aproveita um rebote, faz o segundo gol para a equipe araraquarense e garantem uma boa vantagem para o jogo de volta aqui em Araraquara no próximo domingo. Agora, um lance claro de pênalti ali contra o Rio Preto, acho que a goleira que saiu e derrubou a nossa atacante, o juiz não marcou nada e foi o Marina, e o Zequinha pode confirmar depois também, um lance em que a menina, a nossa jogadora, machucou, inclusive. José, ela está com suspeita de ligamento cruzado anterior ou posterior, não se sabe ainda exatamente. O juiz, fui conversar com o juiz no final, falei, professor, como é que você me dá aquele pênalti? Ela falou assim, ela não pegou. Falei, você não pegou, a minha atleta está sendo carregada porque não consegue andar e você está falando que ela não foi pega dentro da área. Um absurdo, Zé. Um absurdo, e nós estamos lá com ela machucada, coitada, tem que fazer os exames durante a semana para verificar o que realmente aconteceu. Espero realmente que não seja nada, porque a Dioneide já veio da seleção brasileira semana passada, com a suspeita também de lesão nesses 2 ligamentos, que são aqueles que te deixam de 6 a 8 meses fora. Então, 2 perdas em uma semana é de significativa importância para a Ferroviária. Infelizmente sim, mas lamentável a atitude da arbitragem, porque foi muito claro, um lance muito claro, visível, não havia nenhuma dúvida, ou não houve nenhuma dúvida com relação ao pênalti que não foi marcado. Agora, Vaguinho e Marquinhos, foi uma bela vitória da Ferroviária em Batatais e o time demonstrou, já na segunda partida orientada pelo Ailton Silva, que tem um bom poder de reação.
aquela falha lamentável do Cajuru, que foi um frango, na minha opinião, ele errou totalmente o tempo da bola. A bola passou pela barreira, não foi uma bola muito forte, chutada pelo jogador do Batatais. Ele perdeu o tempo da bola, saltou totalmente fora. A bola quicou no gramado, passou sobre ele, foi um frangaço. Aí ficou aquela dúvida como é que a Ferroviária vai reagir, porque estava jogando melhor e de repente sofre o gol de empate nessas circunstâncias. A reação foi excelente, porque em 10 minutos a Ferroviária já estava ganhando de 3-1. Então, o próprio técnico, depois participando da transmissão da Cultura, concordou com isso. Foi uma vitória legal da Ferroviária, fazendo 4-1 em cima do Batatais. É uma vitória merecida da Ferroviária, Zé. Você disse bem, a Ferroviária, a gente ficou preocupado naquele momento, até mesmo pelo modo que sofreu o gol, né? Se isso poderia baquear o time. 5 minutos depois o time já virou novamente com o Romo na jogada do Adriano Paulista e do Neander, né? Começaram a jogada pelo lado direito. E depois o Adriano Paulista acertou aquele golaço no ângulo. E uma boa atuação de, podemos dizer, de 3 jogadores ali. O Vandinho pela esquerda, que fez a estreia. O Neander pelo lado direito e o Adriano Paulista, que estava numa noite iluminada, né? Praticamente dos 4 gols, ele participou do passe dos 4. Muito bem. O segundo turno começa domingo e a Ferroviária joga em Mirassol, né? 10 horas da manhã lá no José Maria de Campos Maia. O Mirassol contratou, mas não vem encaixando o time. E a chance aí da Ferroviária, quem sabe, trazer pontos importantes lá de Mirassol e quem sabe já no domingo carimbar a vaga para outra fase. Muito bem, vamos para o intervalo de apoio. Daqui a pouco a gente volta. E aí vamos trazer detalhes, imagens desse acidente que hoje pela manhã vitimou 2 atletas da equipe de vôlei feminino da Uniara Fundo Esporte. A gente sente profundamente isso. Olha, vendo a foto do carro, você deve dar graças a Deus, né? Porque olha, o carro acabou. Vocês vão ter oportunidade de observar isso no vídeo aí no programa. A gente volta depois do intervalo com a sequência e o bloco final do Papo de Bola aqui na TV de Araraquara com os campeões da bola em um instante só. Araraquara vem do tupi Aracoara, que significa Morada do Sol como é conhecida. Com aproximadamente 220 mil habitantes, completa neste dia 22 de agosto 197 anos de pujança e desenvolvimento. Parabéns Araraquara. Homenagem Drogarias Nissei. Venha conhecer. Odonto Corpus. Prazer em sorrir. Chegou a hora de doar tudo que você não usa mais. Móveis, eletrônicos, instrumentos, enfim, tudo que estiver parado aí, em bom estado, é claro. A gente vende aqui, na loja de usados Laca. As vendas na loja de usados possibilitam que a Laca continue prestando atendimentos e fornecimentos aos pacientes com câncer e seus familiares. Entre em contato e a Laca vai buscar a sua doação. Doe e ajude na luta contra o câncer. A Câmara Municipal de Araraquara comemora o aniversário de 197 anos da cidade, lembrando a cada um dos nossos mais de 223 mil cidadãos que é um prazer recebê-los em nossa casa, cujas portas estão sempre abertas a todos os araraquarenses. Pode entrar, que a casa é sua. Presente em Araraquara, a Fabricalhas desenvolve alta tecnologia na produção de estruturas em aço galvanizado para coberturas. A empresa desenvolveu o mais avançado projeto de estrutura de alta resistência, que substitui o madeiramento com muito mais vantagem, menos peso, mais segurança, fácil montagem, adaptável a qualquer tipo de telhado e ainda preserva o meio ambiente. Fabricalhas, orgulho em participar da vida da cidade. Parabéns, Araraquara! Inês e Pedro,
O lindo e novo romance de Caio Ramaciotti, baseado na psicografia de Chico Xavier, traz a história real dos 10 anos felizes que Inês de Castro e Pedro passaram juntos durante o século XIV. Testemunhe um pouco do amor medieval que nem o tempo conseguiu apagar. Inês e Pedro, nas melhores livrarias do gênero. Um lançamento editora GEM. 22 de agosto, aniversário da nossa Morada do Sol. Cidade acolhedora, humana, completa 197 anos. Parabéns por mais um ano de conquistas e realizações. Araraquara. Homenagem. Uniodonto Sorria. Você está em boas mãos. E vamos para o bloco final do nosso Papo de Bola de hoje. A notícia triste que marca o início desta segunda-feira, um acidente de automóvel verificado hoje pela manhã na rodovia Washington Luiz, ali naquela descida do Chibarro, sentido São Carlos, Araraquara, e que vitimou duas atletas, a Márcia e a Camila, jogadoras da Uniara Fundesportes, da Uniara 5 Fundesportes, a equipe de vôlei feminino que começaria os treinamentos hoje com elas, inclusive com a Márcia e a Camila, se preparando para a estreia dia 30 no Campeonato Paulista. O Zequinha e o Marcelo Iafuso estiveram em campo e tem uma matéria especialmente preparada sobre o acidente que vitimou as duas atletas do nosso vôlei feminino. É o assunto que a gente focaliza agora no nosso Papo de Bola. Bem, hoje pela manhã o Esporte de Araraquara acordou um pouco preocupado. Duas atletas da equipe da Uniara acabaram sofrendo um acidente próximo à cidade de Araraquara, aqui na Baixada do Chibarro, e assustou todo mundo. Como vocês podem ver na imagem, um acidente, pela vista, foi um acidente de grande proporção, e as atletas foram encaminhadas até a Santa Casa. Por enquanto, o pessoal aguarda um boletim oficial do Departamento Médico aqui da Santa Casa para dizer. Mas nós vamos bater um papo com a Sandra, que está aqui também esperando esse boletim médico, é lógico, preocupada com tudo o que aconteceu. Ela nos fala um pouquinho, ela que teve contato aí direto, como é que estão a situação das atletas? Então, a gente, informações ainda extraoficiais diz que elas estão fora de perigo. A gente aguarda o boletim médico, né? Mas acho que até mas eu só queria tranquilizar em virtude das fotos, né? do carro. Se a gente vê as fotos, parece que nem sobreviveram, mas graças a Deus elas chegaram conscientes, estão conscientes. Está sendo feito todos os exames para ver se houve alguma fratura, né? Extraoficial, a gente recebeu a informação que elas passam bem, né, que está esperando estabilizar, haverá uma troca de hospital, elas serão levadas para o Hospital São Paulo, né, que é o convênio que elas têm, mas nós estamos aguardando, graças a Deus, daquilo que a gente ouviu, né, porque até você receber a informação correta, até a gente chegar aqui, muita coisa foi dita, né, então, graças a Deus, de tudo que foi dito, nada era verdade, realmente foi um acidente sério, grave. A gente ainda não tem o boletim da polícia, mas parece que passou de uma pista para outra. Graças a Deus o carro tinha airbag, né? Então ajudou. A Marcinha ficou nas ferragens, retirada rapidamente, porque teve um corte na cabeça. Era isso que levantava muita suspeita. Mas é isso que eu estou falando, que foi dito que os exames não tinha dado nada, mas a gente está aguardando o médico ainda que não saiu para de fato dizer tudo o que aconteceu e a gente poder até se pronunciar melhor para vocês na imprensa, que eu imagino que todo mundo esteja muito preocupado e como foi dito muita coisa, fica difícil saber o que é verdade, mas a verdade é que elas estão conscientes aqui, estão já recebendo todos os socorros necessários e aguardar para ver em definitivo o boletim. Então, como a própria Sandra disse, aguardo o boletim, né? A atleta Márcia e a Camila. E vocês podem ouvir até a declaração do motorista no local do acidente, que nós podemos ouvi-lo. Ele nos conta aí como é que foi que aconteceu o acidente. O veículo vinha ultrapassando outro carro, sentido interior. Quando ele perdeu o controle e veio colidir comigo na frente do meu caminhão aí. O senhor vinha subindo já na subida? Eu ia sentido capital. Tomou um susto danado. Na hora não dá nem tempo de levar susto, né? Depois deu dó de ver as mulheres ali, né? Machucadas, mas só isso mesmo. Graças a Deus elas saíram com vida, estava aparentemente bem. Bem assim, né? Desmaiada, daí acordaram,
sangrando um pouco a boca, mas graças a Deus eu acho que salva. Então agora, Zé Roberto, amigos do Papo de Bola, amigos da TV Ara, é aguardar o boletim médico, desenrolar do dia para torcer para essas garotas que elas se recuperem o mais rápido possível e que nada de mais grave possa acontecer. Com imagens de Marcelo Iafuz, Zequinha Belisário para a TV Ara. Observando as imagens do carro, a gente tem que rezar muito e agradecer muito, né? Porque praticamente não sobrou nada, absolutamente nada do carro. Com base aí nas declarações do motorista do caminhão, provavelmente, quem dirigiu o carro? A Márcia. A Márcia, provavelmente pode ter perdido o controle do carro, né? Perdeu o controle, que atravessou a pista e foi pegar o caminhão que vinha em sentido contrário na outra pista. Então foi um acidente realmente muito sério, muito grave, as imagens mostraram isso, mas felizmente estão sendo atendidas já na área médica, na Santa Casa e posteriormente no Hospital São Paulo, e nós ficamos aqui torcendo muito, não só nós, mas toda a coletividade esportiva de Araraquara torcendo muito para que a Márcia e a Camila possam se recuperar plenamente. Mas foi uma segunda-feira, Marquinhos, e Vaguinho e Marina, que começa assustando o esporte da cidade. Muito triste e preocupante, né? Até quando eu te liguei, a gente tinha recebido a notícia, eu e o Zé, que saímos correndo atrás das informações, depois o Vaguinho também nos encontrou lá na Santa Casa. A preocupação foi grande, as primeiras informações eram que a Márcia estaria em estado gravíssimo, até um pouco mais sério, mas depois foi feito o exame, as duas estão conscientes lá na Santa Casa, graças a Deus. Essa que o motorista falou que estava saindo sangue pela boca é a Camila, acho que é devido ao choque torácico, né? O primeiro atendimento, até o médico falou que isso aí pode ser até normal pela pancada forte, mas vamos aguardar, e até mesmo o Zé Geraldo da Unimed já entrou em contato, a UTI do Hospital São Paulo está sendo preparada já, está praticamente preparada para as duas atletas. Assim que os corpos ali das atletas forem estabilizados, estarem tudo ok com os exames, elas serão transferidas. Vão ficar na UTI, por quê? Porque é um cuidado melhor, terão mais assistidas, mas pelo que deu para sentir, o estado que, segundo as primeiras informações, eram ditos como graves, não são não, Zé. É muito duro, hein, Vaguinho? Demais, Roberto. Vendo as imagens aí, realmente, por mais grave que tenha sido o acidente, teve a mão de Deus ali, viu, Zé? Pode ter certeza disso. Eu queria mandar um abraço aí para o Wagner, né? O Wagner estava lá desesperado, Zé Roberto, uma pessoa fantástica. Que é o presidente da Associação de Voleibol. Isso, o Wagner estava ali inconsolável ali, mas força aí, Wagner, e vai tudo dar certo, sim, Zé. Marina, para fechar o programa. Então, Zé, que bom que não aconteceu nada, graças a Deus elas estão bem. Quem tem jogadoras que moram aqui no interior de São Paulo sabe que aos finais de semana, quando elas têm liberdade, cada um vai para sua casa e a gente reza. E quando o pessoal vai e volte bem. Graças a Deus, todos os males no menor, elas saíram ilesas, apesar de alguns ferimentos. Mas tá tudo bem, tá tudo ok. A gente manda, nós, o pessoal feminino, do futebol feminino, manda um abraço para elas duas e espero que elas realmente tenham uma ótima recuperação. Tá certo. Muito bem, o Jonatas já está aqui no estúdio da TV Ara para comandar o jornalismo no Araraquara agora. Eu não sei, Jonatas, já tem um assunto aí, né, que foi esse abordado, que você vai falar dele também, que esse é o acidente com as meninas do vôlei. Além desse que já bagunça o coreto, né, porque traz uma preocupação muito grande, há outras coisas que você possa antecipar para aquela legião de pessoas que daqui a pouquinho estarão acompanhando o seu trabalho aqui na TV Ara? Tem sim, Zé. Vamos falar de um roubo frustrado na madrugada desta segunda-feira. Um bandido que tentou roubar um carro, por fim não conseguiu sair do lugar com o carro, foi abordado pela vítima até a polícia chegar. Preso em flagrante, esse cidadão tentou roubar esse carro lá no Jardim Pinheiros. E outra notícia que nós vamos trazer, esse leilão da Receita Federal, muita gente falando sobre ele, deve estar movimentado em um leilão que acontece na próxima quinta-feira com bens apreendidos. E nós estamos fechando o nosso Papo de Bola de hoje. Vamos voltar ao vivo amanhã, ao 12h15 aqui na TV Ara com os campeões da bola. Fique aqui, o jornalismo já está em ação. Vem aí o Araraquara agora na nossa programação da TV da sua cidade. Um abraço, boa semana, boa tarde e até amanhã. Tchau, gente.